Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos resolver alguns exercícios de revisão sobre hexágono regular, que é o cubo, e o paralelepípedo reto retângulo. Vamos começar com o exercício 1. Determine o volume do cubo cuja área é 150 centímetros quadrados. Então o cubo é essa figura, é o hexaedro regular. Todas as suas arestas têm a mesma medida, é composto por 6 faces, todas quadradas, né? E todas as suas arestas são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. Aqui vamos chamar de A. Bom, a informação que a gente tem é que a área total é 150 centímetros quadrados. Como o cubo ele é composto por 6 faces quadradas, então a área total é calculada como 6 vezes A quadrado, certo? 6 faces quadradas de lado A. Então, como a área total é 150, 150 é igual a 6 vezes A quadrado. Divide os dois lados por 6, passa o 6 dividindo, A quadrado é igual a 25, portanto a aresta vale 5, a aresta mede 5 centímetros. Agora a gente responde a pergunta, determine o volume do cubo, o volume de um cubo é calculado como A ao cubo, a medida da aresta ao cubo. Agora que a gente descobriu a aresta, fica fácil, é só fazer 5 ao cubo, então o volume do cubo é 125 centímetros cúbicos. Exercício 2. Determine a área do cubo cuja diferença entre a medida da diagonal e da aresta é 2 raiz de 3 centímetros. Então, de novo, essa figura aqui é um cubo, todas as suas arestas têm a mesma medida, vamos chamar elas de A. Aí a primeira informação, a única informação na verdade, é que a diferença entre a diagonal e a aresta é 2 raiz de 3, certo? Bom, aí a gente lembra que a diagonal do cubo pode ser expressa como A raiz de 3. Então, A raiz de 3 menos A é igual a 2 raiz de 3. E aqui a gente tem uma equação com uma incógnita apenas, que é o A. Então, vamos isolar o A nessa equação. Coloco o A em evidência. Então, vai ficar A vezes raiz de 3 menos 1 igual a 2 raiz de 3. Passa esse conjuntinho aqui dividindo. Raiz de 3 menos 1 dividindo. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Aí a gente tem que racionalizar, tirar a raiz aqui de baixo. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Fazendo as continhas aqui embaixo, é um produto notável, né? O produto da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3 vezes 3 menos 1 aqui embaixo. E 3 menos 1 é 2, dá para simplificar com esse 2 aqui de cima. Fazendo a distributiva com o que sobrou aqui em cima, vai ficar 3 mais raiz de 3 centímetros. Então, descobrimos a medida da aresta, 3 mais 3 raiz de 3. 3 mais raiz de 3 centímetros. Bom, agora a gente responde a pergunta. A pergunta é qual a área do cubo? A área total. A área total se calcula como 6 vezes A quadrado. Então, substituindo o A por 3 mais raiz de 3, vai ficar 6 vezes 3 mais raiz de 3 ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, vai ficar 9 mais 6 raiz de 3 mais 3. Fazendo a distributiva, agrupando os termos semelhantes, teremos aqui então que a área total é 72 mais 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Exercício 3. Se aumentarmos a aresta do cubo em 2 raiz de 3 centímetros, a sua área aumenta 216 centímetros quadrados. Qual é o volume desse cubo? Bom, então a gente tinha um cubinho menor de aresta A e esse cubo, se a gente aumentar 2 raiz de 3, então era A, vai aumentar 2 raiz de 3, a área obviamente aumenta e vai aumentar 216 centímetros quadrados. Então, como traduzir isso? Significa que a área do maior área vai ser igual à área do menor mais 216. Se eu pegar a arinha do menor somar 216, vai ficar igual à área do maior. É isso que está escrito no problema, como informação. Aí agora a gente faz essa continha. Ó. A área do maior, a área se calcula como 6 vezes a aresta ao quadrado. Como a aresta do maior é A mais 2 raiz de 3, então fica 6 vezes esse produto notável, A mais 2 raiz de 3 ao quadrado. É igual a 216 mais a área do menor. A aresta é A, 6A quadrado. Aí, perceba que é uma equação e todos os termos aqui são múltiplos de 6. Então, a gente pode dividir os dois lados da equação todo mundo por 6, divide por 6, divide por 6, divide por 6. A equação fica um pouquinho mais simples, né? Desenvolve o produto notável, vai ficar A quadrado mais 4 raiz de 3A mais 12. Do lado direito fica igual. Agrupando os termos semelhantes, ou dá para cortar o A quadrado com A quadrado, chegaremos então que A é igual a 24 sobre 4 raiz de 3. Dá para racionalizar, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Teremos que a aresta é 2 raiz de 3 centímetros.
achamos a aresta. Agora vamos ver a pergunta. A pergunta é qual é o volume do cubo. O volume do cubo se calcula como A ao cubo. Então, o volume do cubo vai ser 2 raiz de 3 ao cubo. Então, toma cuidado com essa continha aqui, ó. Um jeito de fazer para não errar é 2 raiz de 3 ao cubo, nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Aí a conta fica, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então fica 8 vezes 3, 24. Ó, essa parte aqui dá 24 vezes raiz de 3. Portanto, o volume do cubo é 24 vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Exercício 4, agora de paralelepípedo. As dimensões de um paralelepípedo retângulo são proporcionais a 3, 4 e 12. Qual o volume e a diagonal desse paralelepípedo, sabendo que a sua área é 768 metros quadrados? Bom, a primeira informação é que são proporcionais a 3, 4 e 12. Então, significa que esse ladinho é 3 vezes alguma coisa, x. Esse outro lado é 4 vezes o mesmo valor, x. E o outro é 12x. 3x, 4x, 12x. Isso é como a gente traduz matematicamente ser proporcional a 3, 4 e 12. Agora, a gente utiliza a outra informação. Ó. Outra informação é que a área é 768. Então, a área de um paralelepípedo se calcula como 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. Que são as 6 faces que tem aqui na figura, né? As duas, uma de cima, uma de baixo, 2AB. Uma da frente, outra do fundo, 2BC. E as laterais, 2AC, tá? Bom, a área foi dada, 768. 2AB, então vai ficar 2 vezes 3x vezes 4x. Então, usei essa aqui como sendo o AB, né? 3x vezes 4x. Mais 2 vezes 3x vezes 12x, que é essa da frente aqui, ó, 3x, 12x. Essa da frente é do fundo. 2 vezes, mais 2 vezes o teto e o chão aqui, né? 2 vezes 4x vezes 12x. A gente fala teto e chão para ter uma referência, né? Mas na geometria espacial não tem em cima, embaixo, lado, outro. Tá? É modo de falar, só para ficar mais fácil de entender na figura aqui, tá? Bom, resolvendo essas continhas aqui, ó, o primeiro bloquinho vai ficar 24x ao quadrado, segundo bloquinho 72x ao quadrado, terceiro bloquinho 96x ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, resolvendo a equação, chegaremos que o x é igual a 2. Então, esse x é igual a 2. Com isso, a gente descobre todas as arestas, né? Essa aqui vale 6, essa aqui vale 8, essa aqui vale 24. E aí fica mais fácil de responder as perguntas. Ó, qual é o volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo se calcula como A vezes B vezes C. Só multiplicar as 3 dimensões. Então, o volume do paralelepípedo vai ser 6 vezes 8 vezes 24, que dá 1.152 metros cúbicos. E por último, calcular a diagonal. Para calcular a diagonal do paralelepípedo é raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Substituindo os valores, chegaremos que a diagonal é 26 metros. Tem 26 metros, mede 26 metros. Exercício 5. As áreas das faces de um paralelepípedo retângulo são 24 metros quadrados, 64 metros quadrados, 96 metros quadrados. Determine o volume desse paralelepípedo. Então, vamos ver aqui, ó, a gente tem 6 faces no paralelepípedo, mas elas são iguais duas a duas, né? Então, vamos chamar aqui as arestas, essa aresta aqui de A, essa aqui de B, essa aqui de C. Essa aqui, vamos chamar de face 1, que é igual a essa face oposta, né? Temos essa face 2, que vai ser igual à face oposta também. E temos a face 3, que vai ser igual à face oposta. Então, são 6 faces iguais duas a duas. Bom, a área da face 1 é calculada como B vezes C, base vezes altura, B vezes C. E nesse caso, pelo enunciado, tem 24 metros quadrados de área. A área da face 2, que é essa face aqui da frente, é A vezes C. A vezes C, que é igual a 64 metros quadrados. E a face 3 é A vezes B, que é igual a 96 metros quadrados. Bom, essas foram as informações que o enunciado deu. Perceba que dá até para fazer um sistema aqui e encontrar cada um deles. Não vai dar muito trabalho para encontrar cada um deles, né? Mas nem precisa, tem um truquezinho algébrico aqui, ó. O enunciado quer saber qual é o volume do paralelepípedo, quer saber quanto que é A vezes B vezes C. Bom, as informações que a gente tem é que BC é igual a 24, AC é igual a 64 e AB é igual a 96. Então, se eu pegar o BC, multiplicar com AC, multiplicar com AB,
vai dar o mesmo resultado que fazer 24 vezes 64 vezes 96, certo? Esse vezes esse dá o mesmo resultado que esse vezes esse vezes esse, certo? Agora, perceba aqui que do lado esquerdo a gente tem A duas vezes, né? Então, A vezes A dá A quadrado. A gente tem o B duas vezes, então fica B quadrado. E tem o C duas vezes, fica C quadrado. E do outro lado, ó, só para ficar um pouco mais fácil de trabalhar, o 24 eu vou fatorar, fica 2 à terceira vezes 3. O 64 é 2 à sexta. E o 96 é 2 à quinta vezes 3. Dando uma melhoradinha aqui do lado direito, ó, dá para agrupar algumas potências. Do lado esquerdo, A quadrado, B quadrado, C quadrado. Do lado direito, 2 elevado a 14 vezes 3 elevado à segunda. Perceba que todos os expoentes são pares, né? Então eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar A vezes B vezes C, e do lado direito vai ficar 2 à sétima vezes 3 à primeira. E aí perceba que o que o enunciado quer saber é exatamente quanto que é A vezes B vezes C, né? Que é o que a gente acabou de descobrir. Então o volume do paralelepípedo é o resultado dessa continha aqui, ó, 2 à sétima vezes 3, que dá 384 metros quadrados. E o último exercício aqui, ó, o mais trabalhoso, mais difícil da ficha da lista de exercícios. A dimensão de um paralelepípedo forma uma progressão aritmética se a soma das medidas de todas as arestas é 72 e a área total é 208, qual é o seu volume? Bom, então vamos começar pela informação que forma uma progressão aritmética. Isso significa que se eu chamar essa medida aqui de x, as outras formam uma progressão aritmética. Então, a menorzinha que a outra é x menos r, tira uma razão, e a outra é x mais r, certo? X menos r, x mais r. Teria outras maneiras de escrever, poderia colocar x mais r, x mais 2r, tinha outros jeitos de fazer, mas esse jeito vai ficar mais fácil aqui de ver na equação, ó, vocês vão ver. Agora, a outra informação é que a soma das medidas de todas as arestas é 72. Num paralelepípedo tem 12 arestas, contando todas as arestas. Ó, perceba que essa aresta aqui, ó, BC, eu deixei de verdinho. Ó, tem 4 arestas iguais a ela, né? Outras 3, são 4 no total. Então, tem 4 arestas que medem x. Temos as arestinhas vermelhas aqui, ó, que medem x menos r. Também tem 4, que são as que estão em pé aqui, digamos, né? E temos também 4 das roxinhas. Então, tem 4 verdes, 4 vermelhas, 4 roxas. 4 que medem x, 4 que medem x menos r, 4 que medem x mais r. Então, se eu somar todas as roxas com todas as verdes, com todas as vermelhas, pelo enunciado, essa conta vai dar 72, certo? Resolvendo essa equação aqui, ó, faça as distributivas, perceba que vai sobrar um 4r com menos 4r. E aí cancela, fica 12r igual a 72. E aí o x, 12x é igual a 72, e aí o x sai facinho, né? X é igual a 6. Agora fica fácil de responder a pergunta? Não, ainda não, né? Porque a gente sabe o x, mas não sabe o r. Agora, como que a gente vai descobrir esse r aqui? A gente vai usar outra informação, ó, que a área total é 208 centímetros quadrados. Então, a área total é 2AB mais 2BC mais 2AC. Então, a área total vai ser 2 vezes 6 menos R vezes 6, mais 2 vezes 6 mais R vezes 6, mais 2 vezes 6 mais R vezes 6 menos R. E toda essa conta aqui, todas essas multiplicações vão ser iguais a 208, que é a área total. Fazendo as distributivas, agrupando os termos semelhantes, chegaremos nessa equaçãozinha simples aqui e descobriremos que o R é igual a 2. Ou seja, o termo verde aqui, ó, a medida verde vale 6 e as outras valem uma 2 a mais e outra 2 a menos. Então é 4, 6 e 8. E aí fica facinho de responder a pergunta. Qual é o seu volume? Então o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Então a medida verde vale 6, as outras valem 2 a menos e 2 a mais. Então o volume do paralelepípedo é 4 vezes 6 vezes 8. Então o volume é 192 centímetros quadrados, centímetros cúbicos, na verdade, né? Beleza, pessoal?